enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quinto mandamento: não matarás. E também não encolerizar contra o seu irmão. Então, no 258 aí, a vida humana é sagrada. Esse é o primeiro ponto que move todo o pensar da igreja do próprio Deus. Nosso Deus é o Deus da vida. Porque desde a sua origem ela encerra a ação criadora de Deus. Tudo com relação à vida é vontade de Deus. E permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Então, obviamente, a vida de Deus, né? E é lembrar que enquanto o primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, o que está no centro dos mandamentos é o não matar, né? É a vida, né? O Antigo Testamento, aí nos anos 60, sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade desse ensinamento é para todos os tempos, né? Então, derramar o sangue, é matar, realmente aí vai contra o mandamento. Só que aí já começa o catecismo com a legítima defesa. Então, a legítima defesa das pessoas e da sociedade não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. É a conservação da própria vida. O outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Então esse é um princípio sagrado. Por quê? Porque a gente pode, como ser humano que é, desproporcionar a reação. Em nome de uma legítima defesa, a pessoa dá um tapa na cara e dá um tiro na cabeça dela, né? Então isso não é legítima defesa. Isso é um homicídio. Tá? A legítima defesa na cabeça do cristão, o cristão sempre deve fazer o quê? Eu vou sempre salvar a outra vida. Não dá, porque eu tenho que preservar a minha. Aí a morte se torna do outro defesa da própria vida. Mas eu não posso criar um espetáculo em cima e fingir uma legítima defesa quando não é. Na década de 70, tinha a legítima defesa da honra. Os maridos matavam as esposas, teve casos famosos lá de Minas Gerais, aquela coisa toda, porque eles eram traídos, então eles, para lavar com sangue a honra, eles matavam as esposas. Isso não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Isso é invenção de ser humano. Isso é invenção de ser humano. Tá? 64. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar o próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Né? No final aí do próximo. E não é necessário para a salvação omitir esse ato de desmedida proteção, para evitar matar o outro. Porque antes da de outrem se está obrigado, não é direito, está obrigado a cuidar da própria vida. Tá? São Tomás de Aquino. 65.
Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. Por isso, a privação de liberdade. A pena de prisão é privação de liberdade. Então, você priva a pessoa de liberdade para ela não causar um mal, né? E tanto que agora a gente ouve direto, né, em televisão, né? O juiz decreta porque vê naquela pessoa um perigo à sociedade. Então tira aquela pessoa da sociedade para colocar na prisão. Isso não quer dizer que também ele tem que pastar na prisão, sofrer na prisão, não. Ele continua um ser humano e essas prisões que a gente tem no Brasil é uma afronta à moral. Não é porque a pessoa fez, ela tem que ser desumanizada, tá? Mas simplesmente privar a liberdade. Essa é a pena, privação de liberdade, tá? 66. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. E quem vai decretar isso são os direito penal, né, o direito de processo penal, que vai falar a proporcionalidade do tamanho da pena com a respectiva culpa. Tá? E aí, na história, já teve 1000 modos aí dessa interpretação ser feita. Tá? Certo? Agora vem a mudança, né? Esse 267 aqui foi alterado, né? O cardeal Ladari, ele vai falar que é um autêntico desenvolvimento da doutrina. E a igreja caminha nessa marcha, tá? E assim agora, não vou ler aqui, não está aí no de vocês, né? Nem no meu aqui. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Então se considerava o quê? Que o Estado, como está na redação antiga, ele teria esse direito de infligir pena de morte com processo regular, tá? Como defesa de si mesmo. Então o Estado defenderia a si mesmo ao mandar alguém matar. Aquele raciocínio da legítima defesa se aplicaria, entre aspas, ao Estado. Tá? Hoje, vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa humana não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Isso aqui já não é mais igreja, tá? Estados baniram a pena de morte, como a França, por exemplo, baniu a guilhotina, né? Porque vê que não adianta. Não adianta. Tá? Esse tipo de coisa, pensaria assim, não, com a pena de morte, o fulano quando vai fazer, ele não raciocina em torno da pena de morte. Ele raciocina em função da coisa que está acontecendo ali. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem indispensável defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa e empenha-se com determinação a favor da abolição em todo o mundo. Então a coisa agora é clara. Então a Igreja, nesse desenvolvimento da doutrina, não fala mais que o Estado tem direito e ela vai lutar para que a pena de morte seja extinta. Simplesmente. Mas a prisão perpétua ainda... Não, sim. Prisão, a dignidade da pessoa humana continua. Não tem problema nenhum. 68. Agora outras ofensas aí. Homicídio direto e voluntário. O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassino
comete um pecado que clama ao céu por vingança. Então aí, o infanticídio, matar criança. O fratricídio, matar irmão. O parricídio, matar pai ou mãe. O assassinato de cônjuge, são crimes particularmente. Então, a circunstância agrava o crime. Por quê? Porque você vai pegar um laço com a pessoa que seria muito maior, e quanto maior o laço, mais grave é o crime. Então você matar quem você não conhece é muito pior do que matar seu pai. É óbvio isso, né? Porque aí tem coisa dentro da pessoa que é muito mais grave isso. Deu para entender? Tá? Quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém ao risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. Então, por parte aqui. Provocar indiretamente a morte. Então, dirigir com velocidade acima daquilo que é permitido. Dirigir com imprudência. E dirigir bêbado nem se fala. Aqui é o raciocínio de Santo Agostinho. A pessoa pode estar fora de si quando cometeu, mas pecou por ter bebido. E ela assumiu um risco ao beber. E ao assumir esse risco, então a pena que está aqui, ela vai ser transferida para o ato de beber. Tá? Para o ato de beber. Então a mesma coisa é dirigir imprudentemente ou fazer qualquer outra coisa. Brincadeiras que colocam em risco, jogos que colocam em risco a vida da pessoa de forma totalmente imprudente, isso daí obviamente vai entrar aqui, tá? Bem como recusar a ajuda em pessoa em perigo. Bom, isso daqui inclusive é crime que chama omissão de socorro. Então omitir socorro é crime. No próximo aí, aceitação de condição de miséria, né? Então a gente expor a pessoa também a situações erradas. Homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas não está isento de falta grave quem, sem razões proporcionais, agiu de maneira a provocar a morte, ainda sem a intenção de causá-la. Então você não pode brincar com isso, tá? Por exemplo, o caso clássico de você limpar uma arma, certo? Então, você vai limpar uma arma, você tem que tomar todo o cuidado possível. Então não vai limpar uma arma mirando para a cara de alguém. Ah, mas não sabia que estava carregada. É brincadeira um negócio desse, né? É simplesmente brincadeira, né? Tá? Então, não basta só não fazer coisa que coloca em risco. Em outras atividades também você tem que tomar o devido cuidado para não expor a pessoa à morte. Então nós podemos fazer coisas simples, por exemplo, que pode expor alguém à morte. Por exemplo, você comer ovo cru, por exemplo, dá açúcar para diabético. Então você pode estar matando alguém com isso. Certo? Ou a si mesmo, suicídio. Tá? O aborto, famoso, né? Antes que mesmo que te formares no ventre materno, eu te conheci. Tradução. No ventre materno já há vida. Então está lá já em Jeremias. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo tecido na terra mais profunda, né? Quando já era tecido no ventre da minha mãe. Então não é algo assim, não tem a palavra aborto na Bíblia, então já tem ali a referencial daqui. O profeta já tinha vocação no ventre materno, então obviamente já era um ser humano, né? Sabe? É uma coisa meio óbvia, né? O aborto direto, 271, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Esse texto é de Didarré. Didarré é um texto do século I, que conviveu ali com os evangelhos, tá? Então já nos primeiros cristãos já havia esse princípio de que
abortar é pecado. Então, aborto, obviamente, provocado. Tá? Seria um dos primeiros documentos da igreja isso aqui? Sim. Da ré, tá? Da ré, pastor Guilherme, mas é tudo ali século I. Tá? Final 271. Quem provoca o aborto seguindo o seu efeito, tá? Então a tentativa de aborto não conseguida, não. Incorre em excomunhão na sentença. A sentença é larga, quer dizer, é automática. Pelo próprio fato de cometer o delito. Tá? E quem coopera também. A cooperação formal, como está aí. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Então, se há uma coisa que une a igreja é o combate ao aborto. Né? Então, aí não importa de que linha a pessoa seja, e é a favor do aborto, pode parar de comungar. Sabe? A coisa é categórica. Porque aqui nós estamos falando de excomunhão. Estamos falando de qualquer coisa. E a excomunhão é para quê? Para deixar bem claro a gravidade do que é esse pecado. Tá? Se a excomunhão, um padre, que a maioria agora quase todos têm, né? Por causa da primeira prova de Francisco, depois do ano da misericórdia. Então, o padre, no ato da absolvição, ele coloca a intenção de absolver da excomunhão, tá tirado. Mas não interessa qual que é o problema da excomunhão. É mostrar a gravidade desse pecado. Deu para entender? Tá? 273. No momento em que a lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção do que a legislação civil os deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Tá? 274. Que a tradução é que o embrião tem direito. O embrião já é ser humano, ele já tem direito. Pronto. Tá? O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, se respeitar a vida e a integridade do embrião, quer dizer, não vai fazer experiência nele, né? E do feto humano. E se está orientado para a sua salvaguarda ou a sua cura individual. Porque há procedimentos que você faz no pré-natal até para salvar a vida do embrião. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar o aborto. Tradução, do que a gente lembra nessa hora? Se fazer um diagnóstico pré-natal para matar o quê? Anencefalia. Então aqui que entra. É tão pecado quanto interessa a pessoa não tem uma proporcionalidade de cérebro que tem. Tem que deixar a natureza seguir seu curso. Mas no caso, quando o feto morre na barriga, não, ele tá morto. Coretagem, aí é morto. Aí já não tem mais vida. Aí não tem mais vida. Acabou. Enquanto tá vivo, tá vivo. Tá? O anencéfalo não é um ser morto. O anencéfalo é um ser vivo. Tá? Eu tenho um primo que ele é evangélico, né? Só que eles são a favor da vida e tudo, tem projetos. E o médico, aconteceu isso com a minha priminha quando nasceu. O médico falou que ela já ia nascer morta. Que ela não ia ter vida. E já ia nascer morta, sem vida nenhuma. E ela levou a gestação até o final e a filha dela viveu 5 anos. A cérebro, sem cérebro, tudo aberto aqui, mas aquela que durou 1 ano e 8 meses, tá? Fora outros casos menos graves que a anencefalia, que médico propõe, conheço uma pessoa, o médico propôs, o marido voou no pescoço do médico, da médica ainda, e a menina tá aí, andando. Está gravemente em oposição à lei moral. Um diagnóstico não deve ser equivalente a uma sentença de morte, óbvio. Né? Deve ser consideradas lícitas intervenções sobre o embrião humano quando respeita a vida e a integridade do embrião. Não acarretam para ele riscos desproporcionais, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. Quer dizer, esses procedimentos para curar o embrião. Existe cirurgia que é feita em embrião. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Guarda de embrião, depois joga tudo no lixo. É aborto isso. Tá?
É aborto, não tem outro nome. Então a mulher vai fecundar 10 óvulos, ela guarda 7 e depois esses embriões são descartados. Ela cometeu o pecado de aborto. Certo? Mérito, enfim. Tá? Então não tem o que falar. Ela está excomungada lá de sentença, o marido dela junto, aquela coisa toda. Certo? Padre, no laboratório tinha lá um fato de você pegar um blastocisto, né, um embriãozinho e dar impulso elétrico nele para ele se tornar um órgão. E aí, né, a galera estava fazendo pesquisas e tal, e aí você poderia, por exemplo, formar um coração, formar É isso aqui. fígado. Mas mesmo sendo, tipo, um bem, digamos assim, Tá errado? tá errado. Não pode. É o caso da célula-tronco, que foi um debate há 4 anos atrás medonho. Célula-tronco de embrião é pecado, é assassinato e aborto. Célula-tronco de cordão umbilical não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos colocar as coisas no devido lugar. Certo? Então, produzir embrião para ficar pegando órgãos, isso daí é só em filme de ficção científica, mas não na realidade. Na realidade sempre se torna pecado. Tá? Porque é um ser humano. A hora que o espermatozoide entrou no óvulo e se tornou ovo, já é vida humana. Pronto. Não tem mais o que fazer. Tá? Só pílula do dia seguinte. Aborto. Aborto. Ah, mas não sei se aconteceu não. Então vai e confessa, mas se você tá com problema, você tá. Tá? E é o mesmo caso, né? Eu nem sei direito, mas hoje tem esse monte que nem tem passado aí no Fantástico, né? Esse monte de métodos, de pessoas que não engravidam, e fazem gravidez in vitro, gravidez não sei de que jeito, isso e aquilo. Tudo pecado, faz mas tudo isso fora, espera o... Isso vai entrar no 6º mandamento. Para daí colocar de volta, Sim. aquela coisa toda. Isso tudo entra nisso. Mas entra no 6º aí. É Então. 6º mandamento. Aqui é quando há embrião, quando há vida. Aí já a coisa vai pro 5º. Tá? O pecado é mais grave. O anticoncepcional também está no 6º. No 6º. Tá? Pílula do dia seguinte entra no 5º. Tá? Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou qualidades pré-estabelecidas. Então isso se chama eugenia. Tá? Então eugenia é eugênio, que é um nascimento bom, quer dizer, você manipular a vida é errado. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade, à sua identidade única e não reiterável. 277. Seja quais forem os motivos ou os meios da eutanásia direta, consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível. Então, a eutanásia é matar. É matar uma vida. Tá? Como foi feito com a Esquiavo lá 5 anos atrás. Então ela cortou o alimento dela para matar ela. Isso daí chama eutanásia. É um assassinato. Solene assassinato. Tá? Padre, igual nesses casos que a gente vê muito entre família, que a pessoa tem um AVC, por exemplo, e daí é mantida por aparelho. Vamos aqui. Aqui já vai falar da orototanásia. Assim, uma ação ou omissão que em si ou na intenção gera a morte a fim de suprimir a dor constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo e Criador. O erro de juízo no qual se pode ter caído de boa fé não muda a natureza desse assassinato, que sempre deve ser condenado ou excluído. A interrupção, aí vem o outro lado da coisa, tá? A interrupção, que isso aqui chama de estanásia, de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer dessa maneira provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la.
é o caso mais famoso do Papa São João Paulo II. Então ele pediu, não tem mais o que fazer, eu quero morrer no Vaticano. Tá? Então cria-se procedimentos que chamam-se paliativos. É o que isso daí, o tratamento paliativo para câncer é famoso. Para dar uma morte digna. Né? Para dar uma morte digna, a pessoa vai morrer, porque aí não tem como impedir. Então é diferente você provocar a morte e aceitar que não dá para impedi-la. Porque tem médico que quer prolongar o máximo para pegar o máximo de dinheiro das pessoas. Né? Ou parente que quer segurar a vida do doente na mão. Você tem que aceitar, quando não dá mais, acabou. Tem que entregar para Deus e pronto. Entendeu? Tá? Então há uma diferença que dá aí, de acordo com o caso, saber quando é eutanásia, quando é distanásia, você prolongar a morte sem necessidade. Padre, Tá? e no caso de uma pessoa que, por exemplo, ela, é que nem eu vi esse tempo atrás na televisão, do cara que ele queria fazer o transplante de cabeça. A doença dele aos poucos vai matando ele, eu não lembro o nome da doença. Aos poucos ele vai morrendo. Os músculos vão definhando e tal. Só que ele optou por esse transplante, mas ele poderia também ter optado por morrer. Tipo, ele mesmo lá e se matar, né? Só que através do procedimento médico lá. E aí? Primeiro, hoje em dia não tem condição para isso. Tá? É o caso da clonagem. Clonagem é pecado. Tá? Porque você não pode ficar manipulando a vida. Ninguém é Frankenstein aqui. Tá? Então, a pergunta é, quem é a pessoa? Se um dia, que é o caso lá de manter a pessoa no nitrogênio, né? Se um dia isso puder, vai ter um debate ético. Qual é o debate ético? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? É o fulano ou é o fulano? Então, é um debate isso. Tá? Porque não vai ser ele, né? Se isso um dia puder acontecer. Certo? Suicídio. 280. Somos administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Então, nós somos servos da vida que Deus nos deu. Tá? Suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e a perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Né? Ofende igualmente o amor ao próximo porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com a sociedade familiar, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. Suicídio é contrário ao amor a Deus vivo. Isso daqui é interessante. Uma vez uma pessoa num programa falando assim, o suicídio não é só ele que morre, ele mata um pedaço em cada pessoa que ele tem relação. Ele leva várias pessoas junto com ele. Então ele também se torna, de uma certa maneira, um homicida em matar os sentimentos de muitas pessoas. Agora, já imaginou um pai de família que se mata, né? Ele coloca a família em risco, ele coloca a educação em risco, ele coloca um monte de coisa em risco. Então, tudo isso deve ser pesado, né? E aí, se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicida adquire ainda a gravidade de um escândalo. Aí é pior ainda, né? Aquela pessoa que taca fogo em público em si mesma, né? A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Obviamente você está assassinando. Tá? É o caso do Dr. Morte lá que fazia eutanásia, né? Ele foi condenado por assassinato. Distúrbio psíquico, aí as atenuações. Distúrbio psíquico grave, a angústia, o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Então é uma outra posição que a igreja tem hoje, porque antes o suicida ele era enterrado até em cemitério separado, tá? Porque ele não tinha direito à sepultura eclesiástica, como se chama, tá? Então você vai pegando o que está no 282, você vai levar isso em consideração. Você vai levar o medo, como que aconteceu isso,
do que levar a pessoa a se matar. Agora, se é o primeiro caso que a pessoa se matou para dar exemplo, aí não tem como. Aí não tem como. Tá? 284. O escândalo é a atitude ou comportamento que leva o outro a praticar o mal. Aquele que escandaliza torna-se tentador do próximo. A gente pode achar interessante, né? 286. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. O que isso está fazendo aqui no 5º mandamento? Escândalo mata. Escândalo mata as pessoas. Então mata a alma. Mata a vida eterna. É aquela coisa de escandalizar os pequeninos. Melhor seria que fosse colocada uma pedra de mó no pescoço da pessoa e jogada no mar. Por quê? Porque é matar realmente a relação com o próprio Deus e com a vida. Tá? Respeito à saúde. 288. A vida e a saúde são bens preciosos doados por Deus. Devemos cuidar delas com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado com a saúde dos cidadãos requer a ajuda da sociedade para obter as condições de vida que permitam o crescimento e atingir a maturidade. Então, alimento, roupa, moradia, cuidado com a saúde, ensino básico, emprego e assistência social. Tá? Então, tudo isso, o cuidado com a saúde, porque a gente pode se matar, né? Acabei de falar do açúcar com relação ao diabetes. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Aqui vai entrar fumo, vai entrar... Depois vai falar de uso de droga, vai entrar álcool, vai entrar um monte de coisa que vai demolindo a nossa saúde, a nossa vida. É um suicídio a conta-gota, né? Tá? 289. O culto, a vida corporal, o culto ao corpo, a tudo sacrificar-lhe, a idolatrar a perfeição física e o êxito esportivo. Tá? Então, você não pode pegar o cuidado com a saúde do 88 e exagerar. Esse exagero se torna pecado. Então, agora o Papa falou, aqui podemos colocar a tatuagem. Então, já resolveu, graças a Deus, essa história da tatuagem. Então, a tatuagem entrar no mesmo esquema da cirurgia plástica. Você pode fazer cirurgia plástica, não tem problema nenhum. Tá? Você pode fazer, mas o exagero. Quando você vê que tem vaidade extrema, quando você vê que tem idolatria, é pecado. É pecado. Tá? Então, aí a coisa muda de perspectiva. Deu para entender? Tá? 290. A virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso. Abuso da comida, do álcool, do fumo, dos medicamentos e etc. Tá? Então tem abuso de medicamento hoje também, né? Então tem coisa que a pessoa é viciada, que é o hipocondríaco, né? Aí é viciado nisso. Então ele está prejudicando a saúde. Então, inclusive, existe cirrose medicamentosa, né? A pessoa morre de tanto que tomou remédio na vida, né? O fígado não aguentou, né? Tá? 291. O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Salvo indicações estritas terapêuticas, constitui falta grave. É óbvio, é um suicídio. Tá? 292. As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes, para o progresso da saúde pública. E deve ser feito. 295. A experiência em seres humanos não é moralmente legítima se fizer a vida a integridade física e psíquica do sujeito correrem riscos desproporcionais ou evitáveis. Então, é a história das cobaias humanas. E cobaia humana não é só cobaia no sentido físico. Então, você tem que tomar cuidado também no sentido psicológico. De modo que você não faça experiência que pode
desestruturar mentalmente uma pessoa. Então precisa tomar cuidado com isso. Certo? Transplante de órgão, 296. É conforme a lei moral, se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que busca para o destinatário. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e merece ser encorajado com manifestação de generosa solidariedade. Transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes legais não tiverem dado o expresso consentimento para tal. E é óbvio, né, se provocar diretamente a mutilação que venha a tornar alguém inválido, ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outra pessoa. Então, mesmo que é seu filho. Então, não dá para você se matar para outra pessoa ter. Tem que aceitar que vai morrer, fazer o quê? Tá? Outras coisas aqui em relação à integridade corporal. Primeiro, o sequestro tomado de refém. Então, é óbvio que o sequestro não é um roubo. O sequestro atenta à vida. Por isso que ele entra no 5º mandamento. Tá? O terrorismo ameaça, fere e mata sem discriminação. Isso é gravemente contrário à justiça e à caridade, é óbvio, né? Então esse show de terrorismo que de vez em quando a gente vê por aí, não tem nem o que falar. Né? Tortura que usa violência física ou moral para arrancar confissões, castigar culpados, amedrontar opositores, satisfazer o ódio, é contrário ao respeito pelas pessoas de dignidade humana. E é matar a pessoa. Não tem o que falar. Pecado gravíssimo. Amputações, mutilações e esterilizações diretamente voluntárias de pessoas inocentes são contrárias à lei moral. Então aquela história, como no Oriente, de cortar a mão de ladrão, não. Não. Tá? Respeito aos mortos. Deve-se dispensar atenção e cuidado aos moribundos. Para ajudá-los a viverem seus últimos momentos na dignidade e na paz. Já em 2.300. Então, o corpo dos defuntos deve ser tratado com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. Então, não pode jogar para as aves comer. Tá? Então, o corpo do defunto deve ser enterrado, é obra de misericórdia e deve ser respeitado. Tá? 2.301. A autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória, como já foi falado lá atrás. A Igreja permite a cremação, se essa não se manifestar em oposição contrária à fé e na ressurreição dos mortos. E com o documento que saiu há um pouco tempo atrás, a Igreja ela esclarece isso. A cinza deve ser tratada como se fosse o corpo da pessoa. Então, é para ser colocada num lugar digno, é para ser tratada de maneira como se fosse o corpo. Não pode ficar jogando por aí. Tá? Aquele caso, tem um caso, a gente vê na televisão, por exemplo, a mulher pegou a cinza do marido, misturou com tinta para fazer tatuagem. Isso é indigno. Isso é indigno. Tá? Então esse tipo de idolatria não faz parte. Deu para entender? Tá? Então tem que ser tratado como se fosse... usar os padres Gilberto. Aí, é assim que deve ser tratado. Tá? Num túmulo. 2.302. Salvaguarda da paz. Ao lembrar o preceito não matarás, o Senhor pede a paz o coração e denuncia a imoralidade da cólera assassina e do ódio. Então a cólera é o desejo de vingança. Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir é ilícito, mas é louvável impor uma reparação. Então aqui tem um vale entre uma coisa e outra, né? Para a correção dos vícios e conservação da justiça. Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo, ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo pecado mortal. Todo aquele que se encolerizar com seu irmão será
terá que responder no juízo. O ódio voluntário é contrário à caridade. O ódio ao próximo é um pecado quando o homem quer deliberadamente o mal. E o parâmetro aí é a morte, né? Quando a gente quer que a pessoa morra. Tá? Então, o que fazer? Tem que entrar no processo de perdão. E entregá-la para o juízo de Deus. Só isso. O respeito e o desenvolvimento da vida humana exige paz. 2.304. No final é a tranquilidade da ordem, obra da justiça e efeito da caridade. 306. Aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta e para proteger os direitos do homem recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, testemunham a caridade evangélica, contanto que isso seja feito sem lesar os direitos e as obrigações dos outros homens e da sociedade. Atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência com seu cortejo de morte e ruína. Tradução é a frase do Papa Pio XII na véspera da Segunda Guerra. Com a paz tudo se ganha, com a guerra tudo se perde. Então essa coisa de armamentismo, de insuflar ódio, insuflar violência, insuflar isso, não tem cabimento. 308. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Então, o texto é claro, né, gente? Não precisa nem falar isso. 2.309. É preciso considerar com rigor as condições de estrita, uma legítima defesa pela força militar. Então, vamos lá nos itens aí. Um país, quando ele tem direito à defesa, não ao ataque, a defesa militar, o dano infligido pelo agressor à nação, à comunidade das nações, seja durável, grave e certo. Tá? Todos os outros meios para pôr fim a tal danos tenham se revelado impraticáveis e ineficazes. E sejam reunidos condição séria de êxito. Tá? Não vai expor os soldados a uma morte estúpida. Tá? O emprego das armas não acarrete males e desordens mais grave do que o mal a eliminar. Tá? Então, essa proporcionalidade, esse bom senso é que deve prevalecer num governante ao escolher a guerra. Por isso, o Papa João Paulo II, por exemplo, foi contra a Guerra do Golfo. Todo mundo ficou com ódio dele. O Papa Francisco clamou para Obama para não atacar a Síria, mandou convocar jejum, aquela coisa toda, e graças a Deus não atacou. Por quê? Porque senão o que vai acontecer com a guerra é pior do que buscar paz numa situação difícil. Certo? Tá? 2.310. Os poderes públicos tomarão as justas providências com relação ao caso daqueles que se dedicam ao serviço da pátria na vida militar, isto é, estão a serviço assegurando a liberdade dos povos. Tradução: serviço militar para a Igreja Católica não é como outras religiões, é lícito, tá? E faz parte da vida aí, tá? 2.315. A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir a guerra aos eventos adversários. A corrida armamentista, os armamentos não garante a paz. Longe de eliminar as causas da guerra, corre o risco de agravá-la. O superarmamento multiplica as razões de conflitos e aumenta o risco a ser que esses conflitos se multiplicarem. Olha o caso da Coreia do Norte. Então, o que? O que a igreja é contra? Achar assim, não, eu vou me armar caso não. Você tem que ter uma proposta de vida dele. Defesa, mas não desproporcionar essa defesa. Em nome de uma defesa, entre aspas, você cria uma estrutura absurda, como é o caso das armas nucleares, que tanto os Estados Unidos como a Rússia tinham o poder de destruir 50 vezes a Terra. 50 vezes. Então, nunca na história humana o ser humano teve tal poder na sua própria mão. Em 1963, pela invasão da Baía dos Porcos, e em Cuba,
quase aconteceu uma coisa assim. Até o Papa São João XXIII teve que intervir entre Nikita Khrushchev e o presidente Kennedy para acontecer. E aí, graças a Deus, recuou. Porque os Estados Unidos invadiam e aí a Rússia vinha mandar instalar mísseis em Cuba. Que fica a 100 e poucos, não sei quantos quilômetros. Pronto. Aí criou um impasse que só por Deus, né? Tá? Ali ficou à beira de ter uma guerra nuclear. Que nenhum de nós dessa sala estaria vivo hoje. Tá? 316. A produção e o comércio de armas afetam o bem comum das nações e da comunidade internacional. Por isso, as autoridades públicas têm o direito e o dever de regulamentá-los. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empreendimentos que fomentem a violência e os conflitos entre as nações e que comprometem a ordem jurídica internacional. Então tem que haver regulamentação, tem que haver controle, tem que haver isso daí, porque senão não vai. Tá? 317. Injustiça, desigualdade excessiva de ordem econômica ou social, a inveja, que é um problema, tá? A desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações ameaçam sem cessar a paz e causam as guerras. Tudo que for feito para vencer essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Porque é aquilo que no Evangelho diz, né, do coração do homem. Então, o coração do homem precisa ser trabalhado. Inveja. Tem estudos que falam que a violência é maior onde há desigualdade social. Tá? E quando há um processo de insuflar a inveja, através de comerciais, etc., aumenta a violência. Por quê? Porque o ser humano se vê, eu não tenho o direito de ter o que o outro tem. E mata por isso. Nós já vimos matar por causa de tênis, matar por causa de celular. O que está por trás disso? Ganância, inveja, orgulho e por aí vai. Então a igreja proposta é o quê? Tem que trabalhar o interior das pessoas. Porque é ali que começa o pecado. Por isso a ostentação também não faz bem para ninguém. Alguma dúvida? Bem, ficou claro? Para recapitular um pouco. Essa parte de matar armamento, o governo, né, manda alguns soldados para uma aldeia para matar aquele pessoal, ganância. No caso, quem está pecando não são aqueles soldados, né? É o governo. Não, aí é o debate que aconteceu em Nuremberg. A alegação deles foi o quê? Nós estávamos cumprindo ordem. Não, a coisa não funciona assim. Então o soldado, se a gente fala que a gente deve desobedecer pai, mãe e superior quando ele nos manda pecar, o soldado também deveria fazer isso. Foi o que Duque de Caxias fez, como eu citei na última vez. Ele recusou-se a continuar na Guerra do Paraguai, porque estava dizimando o povo do Paraguai. Tá? Então, o soldado ele não pode ficar alegando, como não, manda todo mundo para campo de concentração, matar e jogar em forno crematório. Não estava obedecendo a ordem, e aí? Ele está obedecendo a ordem, mas... Tá? Então a pessoa ela continua com a responsabilidade. Ninguém pode ter a responsabilidade moral do outro. Então nós sempre continuamos. A menos que estiver dormindo ou desacordado. Mas fora isso, nós somos responsáveis pela nossa decisão moral. Deu para entender? Tá? Então amém. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.